Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, patologia. E hoje estaremos dando prosseguimento, continuidade à construção de conhecimento dentro da patologia, focados, direcionados dentro do tema defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Toma liberdade de forma inicial em conceituar patologia. Patologia é o estudo das enfermidades das doenças, o estudo dos processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais em nível celular, tecidual ou orgânico, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Aqui na tela estão apresentadas, nominadas, diferentes patologias que se encontram inseridas, apensadas dentro do tema defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial, tá? Então, iremos nominá-las e, posteriormente a esse momento inicial de contextualização, discorrer sobre algumas delas, né? Entendendo a ampla abrangência do tema e nossa limitação quanto ao tamanho desta aula. Comigo aqui na tela, então, algumas patologias que estão dentro desse tema, defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Vamos lá? Fendas orofaciais, fossetas da comissura labial, fossetas labiais paramedianas, lábio duplo, grânulos de Fordyce, leucoedema, microglossia, macroglossia, anquiloglossia, tireoide lingual, língua fissurada, língua pilosa, varicosidades, artéria de calibre persistente, fístulas laterais do palato mole, hiperplasia coronoide, hiperplasia condilar, hipoplasia condilar, côndilo bífido, exostose, torus palatino, torus mandibular, síndrome de Eagle, defeito de Staffini. Ainda comigo aqui na tela, cistos do desenvolvimento, cistos palatino do recém-nascido, cisto nasolabial, cisto glóbulo maxilar, cisto do ducto nasopalatino, cisto palatino, palatal, mediano, cisto mandibular mediano, cistos foliculares da pele, cisto dermoide, cisto do ducto tireoglosso, cisto da fenda branquial, cisto linfoepitelial oral e ainda outras anomalias de desenvolvimento raras, hemihiperplasia, atrofia hemifacial progressiva, displasia odontomaxilar segmentar, síndrome de Cluson, síndrome de Apert, disostose mandíbulo-facial. Bem, comigo aqui, ainda dentro desse raciocínio do pensamento, né, de contextualizar informações, com a disposição de estruturar a construção do conhecimento dentro do tema proposto aqui, que é defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial, certo? É viabilizado aqui algumas informações quanto à anatomia, estruturas ósseas, constituição neural e sistema circulatório arterial da região, tá? Então, eu ressalto que não existe em momento algum o intento, a percepção de que esta breve, dessa modesta reflexão, realizando aqui apenas um back to basic, né? Seja esgotado, esse tema seja esgotado, seja vencido este tão complexo tema. Comigo aqui, então, contextualizando ossos do neurocrânio, 8 ossos a princípio, né? O frontal, o occipital, o esfenoide, o etimoide, o parietal, né? Com as suas duas partições, e o temporal, com suas duas partições. Então, 8 ossos do neurocrânio. Ainda dentro do raciocínio de contextualização, os ossos do viscerocrânio, 14, mandíbula, vômero, os palatinos, né, com suas duas partições, maxilas, também nesse mesmo contexto, as duas partições, zigomáticos, duas partições, nasais, também com duas partições, os lacrimais, com duas partições, e as conchas nasais ou cornetos inferiores. Bem, então, perfazendo 14 ossos do viscerocrânio. Ainda dentro do raciocínio de contextualização, observamos aqui a mandíbula e as suas compartimentalizações, suas divisões dentro de um raciocínio didático. Comigo aqui, eu peço a liberdade para ler esta lâmina com vocês, diz assim, sobre o processo alveolar. Então, o processo alveolar é a porção óssea dos maxilares, ou mandíbula, onde se implantam os dentes, e, portanto, contendo os alvéolos dentários. Na figura acima à esquerda, corresponde à porção óssea marcada com uma cruz. O processo alveolar na mandíbula é a região acima do forame mentoniano, marcado com uma seta azul no indivíduo desdentado. O processo alveolar sofre reabsorção, restando apenas o osso mandibular propriamente dito, no caso, a figura direita. Bem, ainda comigo dentro desse raciocínio, processo alveolar é o termo em odontologia que designa o que? O osso que circunda os dentes. O alvéolo dentário corresponde a uma cavidade no osso
da mandíbula e da maxila, onde alberga a ou as raízes, né? No caso, se for a, é a raiz, as raízes dentárias, sendo sua existência dependente do germe dentário. Ainda aqui comigo na tela, podemos observar nessa lâmina, essa lâmina nos possibilita a apreciação da constituição neural da cabeça. Comigo aqui na tela, ainda mais uma lâmina dentro desse raciocínio da contextualização. Observe, então, comigo aqui o sistema arterial que forma, que integram a cabeça. Junto ainda dentro do raciocínio, os senhores vão observar aqui comigo esta lâmina, nesta lâmina, algumas estruturas anatômicas da cabeça e do pescoço. Bem, aqui seguimos com o pensamento de contextualizar o tema, né? Defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial, trazendo informações elementares sobre os dentes. Então, uma introdução, classificação e nomenclatura, pontos anatômicos e características individuais. Então, aqui trago algumas informações a respeito do esmalte, né, que reveste a coroa do dente, apresenta-se bastante duro, uma vez que é o tecido mais mineralizado que se pode encontrar no corpo humano. Como sabemos, ainda seguindo o raciocínio, agora não mais sobre o esmalte, sobre a dentina, é um tecido conjuntivo diferenciado, secretado pela polpa, tecido conjuntivo indiferenciado. Embora a maior parte dessa secreção ocorra durante a fase de desenvolvimento do dente, os odontoblastos continuam a modificar a dentina com o decorrer da vida. Comigo aqui na tela, a polpa. Comentamos agora sobre a polpa dentária, dividida em polpa coronária e radicular. Conforme os estudos, o espaço ocupado pela polpa torna-se menor ao longo do tempo devido à constante produção de dentina. As funções da polpa são as seguintes: função formativa, nesta região, a dentinogênese, que são os odontoblastos que formam a dentina. Função nutritiva, fornece nutrientes essenciais para a formação da dentina. A função defensiva, tem a capacidade de reação aos estímulos patológicos. Função sensitiva, transmite estímulos neurais mediados através do esmalte ou da dentina para o centro nervoso. E também a função reguladora, controla e regula o volume e velocidade do fluxo sanguíneo. Então, fizemos pontuações sobre, trazendo informações elementares sobre os dentes, né? E agora, a função da raiz é manter todo o resto do dente fixo ao osso. É a única conexão do corpo com o dente. Segue aqui comigo na tela, dentro ainda deste contexto da exposição de determinadas nomenclaturas. Nomenclaturas são o quê? São um conjunto de termos peculiares a uma profissão, através dos quais os indivíduos que as praticam são capazes de fazer o quê? De se entenderem mutuamente, certo? Facilita a comunicação, a padronização dos termos utilizados. Bem, então, dentro desse raciocínio, trazemos aqui algumas informações. Aqui nesta lâmina é compartimentalizado, né? Compartimentalizamos o dente em coroa, colo e raiz. Coroa é a parte que observamos, né? Que está disposta acima da gengiva. Colo, né? É o segmento imediato entre a coroa e a raiz, ele é dividido em dois, né? O colo clínico e o colo anatômico, e a raiz é a parte do dente que fica recoberta pela gengiva. Comigo aqui na tela, ainda dentro desse raciocínio de contextualizando, então, dentro desse contexto, né, fica disposto aqui para a observação dos senhores e senhoras, esta nova imagem, trazendo um pouco da fala anterior, do slide anterior, onde aqui já temos também como observar algumas estruturas periodontais dispostas na imagem. Acompanhe comigo aqui, por exemplo, né, o periodonto de proteção e o periodonto de sustentação. O periodonto de proteção, a gengiva livre e a gengiva inserida. Os senhores estão vendo a devida marcação na imagem. E o periodonto de sustentação, aqui marcado com o cemento radicular, ligamento periodontar e o osso alveolar. Bem, ainda dentro desse raciocínio de contextualização, funções do dente: mastigação, proteção e sustentação, fonação e estética. Por que é que estamos discutindo tudo isso? Porque nós estamos contextualizando, porque vamos discutir defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Então, estamos procurando trazer algumas informações que podem ser relevantes durante a exposição do tema. Bem, funções, então, dos dentes, né? Seguimos aqui agora fazendo o quê? Fazendo uma divisão, né, dos dentes em terços, tá?
Então, vamos fazer uma divisão dos dentes em terços. Vamos observar que essas divisões aqui dispostas por senhor na tela, elas estão feitas, as divisões dos dentes em terços, né? Elas ocorrem no sentido vertical, assim como no sentido horizontal. Quando falamos no sentido horizontal, nós estamos partindo do ponto zero, né? Dessa região tida como a parte central aí, né? Então, ela está saindo da região central na linha horizontal, indo em direção à região apical, e da mesma maneira, numa outra direção, está saindo desse ponto zero e indo em direção à região incisal ou oclusal, certo? E essa da forma horizontal, né? E na forma vertical, os senhores estão observando que nós vamos saindo da região mesial, avançamos, caminhamos, né, em direção à região distal. Então, divididos em 3 partes, como os senhores estão observando aí. Então, região cervical, média, apical, da mesma maneira o raciocínio, mas na outra direção, né, ainda horizontal, cervical, médio, incisal ou oclusal. E dentro do contexto da divisão vertical agora, né, os senhores observam que saímos aí da região mesial, depois temos a parte média e avançamos para a parte distal. Ainda dentro desse raciocínio, temos a possibilidade, a ideia, né, de poder dividir o dente em faces, né? Então, aqui está apresentado para os senhores podem observar essa face onde, quando nós realizamos o nosso sorriso, fica à mostra, né? Essa face a vestibular. Ao inverso, ao contrário, né, nós temos a face lingual, né, ou palatina. Os senhores observam aí esse traçado feito aí entre os incisivos centrais, né, essa face mesial, e ao contrário, o oposto, né, a face distal. A ideia da categorização em faces, em ângulos, em bordas, certo? É facilitar a comunicação entre profissionais, profissional e profissional, e profissional paciente, trazendo com isso o quê? A homogeneização, uma padronização na fala, certo? Por exemplo, as marcações de determinadas lesões, né, para reabilitações, onde todos falem a mesma língua. Então, é dentro desse raciocínio que caminhamos com as padronizações. Aqui, por exemplo, ângulos e bordas, né? Então, os senhores observem os ângulos disto, incísio lingual, dístio, incísio vestibular, mésio, incísio lingual, mésio, incísio vestibular. Os senhores estão observando a nomenclatura e a disposição da localidade na imagem, dentro desse mesmo raciocínio, bordas, dístio lingual, mésio lingual, dístio vestibular e mésio vestibular. Dentro do mesmo raciocínio, uma nova abordagem de ângulos, certo? Disto ocluso lingual, disto ocluso vestibular, mésio ocluso lingual, mésio ocluso vestibular. A ideia é uma homogeneização, uma padronização na fala, nas marcações de lesões, para que ocorram reabilitações e na comunicação entre profissionais e profissionais pacientes, tá? Para que todos falem a mesma língua. Aqui, ainda dentro do mesmo raciocínio, os senhores observam aí estruturas anatômicas, né? Dispostas nesta imagem, já pontuadas de maneira anterior. Aqui seguem comigo observando algumas estruturas anatômicas dos dentes, né? Por exemplo, a bossa é uma saliência, né? É uma elevação localizada no terço cervical dos dentes anteriores e posteriores. Aqui os senhores estão observando fossa lingual, que é uma estrutura, uma depressão disposta na face lingual dos dentes. O senhor vem comigo aqui ainda na tela. O senhor observa o símbolo, uma saliência, uma elevação de esmalte no terço cervical da face lingual. Ainda comigo, os senhores estão observando na imagem, o forame cego, né? Uma depressão pontiforme, formada pela falta de coalescência do esmalte na região entre símbolo e fossa lingual. Não está sempre presente. Os senhores observam ainda na imagem, na tela do lado direito, os sulcos e lóbulos de desenvolvimento e os mamelos. Sulcos e lóbulos de desenvolvimento. Sulcos de desenvolvimento são depressões paralelas, né, ao longo do eixo do dente, certo? Localizadas nas faces vestibular de dentes anteriores. Já os lóbulos de desenvolvimento são segmentos das faces vestibulares delimitadas pelos sulcos de desenvolvimento, né? E aí nós temos a borda incisal, né? Que é o encontro do quê?
da face vestibular e incisal. Então, a borda incisal é o encontro do quê? Da face vestibular com a face incisal. Bem, aqui estamos fazendo este pensamento introdutório, este raciocínio introdutório, para que possamos discutir defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Aqui, novamente, algumas estruturas, né? Nesta imagem, temos novas estruturas dispostas, né? Com destaque para quê? Para estruturas algumas estruturas de dente posteriores, ainda não mencionadas anteriormente, né? Você observa comigo a estrutura e sua respectiva numeração na imagem, ilustrada aqui. Então, ressaltamos aí, né? O símbolo já foi pontuado anteriormente, mas a vertente lisa, o item 2, o item 3, vertente triturante oclusal, vertente 4, aresta longitudinal, 5, aresta transversal, 6, crista marginal, 7, ponte de esmalte, 8, tubérculo, 9, suco principal, 10, suco secundário, 11, fosseta, né, principal, 12, fossa, 13, linha cervical. Bem aqui comigo na tela, aqui mostrando para nós, trazendo para nós, né, um canino, né? O canino inferior, eu só gostaria de ressaltar, apresenta as mesmas características do que o superior, porém o canino inferior é menor em todas as dimensões, possui as características menos evidentes e é assimétrico quando comparado, né, com o superior. Bem, aqui seguimos dentro do raciocínio, ainda discutindo, pontuando sobre algumas estruturas, né? Discutimos aqui alguns itens sobre anatomia, estrutura óssea, constituição neural, sistema de circulação, né, a nível de cabeça. Estamos discutindo trazendo algumas informações elementares sobre os dentes. Para quê? Para que isso possa estruturar de forma inicial a nossa discussão sobre defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Aqui na tela, algumas características ainda de dentes, né, dos dentes, sulcos principais e secundários, o senhor acompanha aqui comigo, né? Avançamos aqui na discussão, então os senhores observem aqui as cúspides demonstradas na imagem esquerda, em cima à direita o tubérculo de Carabelli, né? É uma pequena cúspide acessória que se forma em alguns primeiros molares superiores permanentes, ocorre na face do dente voltada para o interior da nossa boca, aqui também pontuando algumas cristas marginais, né? Segue aqui então comigo, mostrando aqui à esquerda a ponte de esmalte, na imagem central fosseta lingual, fosseta central e distal, e do lado direito um descritivo mostrando em particular a vértice da cúspide, aresta longitudinal, aresta transversal, sulco vestibular. Você vai observar a nomenclatura do descritivo do lado direito da imagem e a sua respectiva localização no dente com a numeração em destaque. Bem, aqui agora nós vamos observar, então vamos seguir com essa apresentação de algumas classificações, né? No caso aqui de grupos de dentes, certo? Estas classificações, categorizações, como eu já pontuei anteriormente, buscam o quê? Melhorar a comunicação entre profissionais da área, assim como a comunicação entre, no caso profissional-profissional, profissional-paciente, né? Elas buscam o quê? Uma padronização da fala sobre o tema, as classificações, as categorizações, buscam o quê? Uma uniformização das terminologias, dos nomes. Então, os senhores estão observando aqui esta categorização agora, abarcando a parte, o arco superior e o arco inferior, né? Então, temos aqui incisivos, incisivo, você depois observa canino, depois você vai observar os pré-molares, né? Primeiro e segundo pré-molar, e depois o senhor vai observar aqui na imagem, primeiro, segundo e terceiro molar, superior e inferior. Aqui, ainda dentro desse raciocínio de categorização, de classificação, aqui uma forma de classificar e trazer a nomenclatura para os dentes, né? Então, dentro desse contexto aqui, nós podemos o quê? Classificar em classe, certo? Tipo, conjunto, a arcada e a posição. Vou fazer um raciocínio aqui com os senhores. Então, classe. Então, por exemplo, os dentes podem ser incisivos, ou caninos, ou pré-molares e molares. Dentro desse mesmo raciocínio. E o tipo? Por exemplo, o incisivo pode ser central ou lateral. O canino não tem essa classificação. Por exemplo, os pré-molares, pode ser o primeiro ou o segundo pré-molar. Molares, pode ser o primeiro, segundo ou terceiro. Quanto ao conjunto, pode ser permanente
ou descido. Quanto à arcada, superior ou inferior. Quanto à posição, direita ou esquerda. Então, por exemplo, eu posso ter um dente da classe incisiva, do tipo central, o conjunto é permanente, a arcada superior, direita. Incisivo central, permanente, superior, direito. Ou incisivo lateral, descido, né, o dente de leite, por exemplo, inferior, esquerdo. Bem, aqui eu desejo ressaltar que quando estamos falando em definir datas precisas para a erupção de dentes, sempre iremos nos deparar com diferentes variáveis e, consequentemente, diferentes formas de interpretação e posicionamento quanto ao tema, tá? Mas dentro de um raciocínio didático, tomo a liberdade de disponibilizar essa lâmina com possíveis datas, com período, né, de estágio de erupção dos dentes em questão, para que os senhores apreciem comigo. Ainda seguindo dentro desse raciocínio de contextualização, aqui neste slide, temos um modo de classificação, certo? Um modelo de classificação, de identificação dos dentes, dos nossos diferentes dentes, né? Da nossa boca, através do quê? De um sistema universal de numeração, tá? Então, os prováveis 32 dentes, né? Eles são divididos, quanto a esta classificação, né, numeral, em quadrantes, em 4 quadrantes, né? Em 4 compartimentos. Então, se eles estão observando o quadrante superior direito, número 1, quadrante superior esquerdo, número 2, quadrante inferior esquerdo, número 3, quadrante inferior direito, o número 4. Então, o quadrante superior direito começa com o número 1, certo? E vai até o 18, né? Então, o dente 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Dentro do mesmo raciocínio, quadrante superior esquerdo, certo? Que vai ali do incisivo central e vai seguindo, né? Até, no caso, o terceiro molar disposto na imagem, né? Então, quadrante superior esquerdo começa com o número 2 e vai até então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, tá? O quadrante inferior esquerdo, certo? Começa com o número 3 e aí segue. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Dentro do mesmo raciocínio. E o quadrante inferior direito começa com o número 4 e também vai 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Essa é uma forma também do quê? De categorizar, de classificar um sistema universal, né? Mas usando-se numerais. Tá? Aqui o mesmo, né? O mesmo raciocínio do slide anterior, mas demonstrando o quê? Disposto em um outro formato, com um outro ângulo de visualização. Tá? Ainda seguimos contextualizando, trazendo algumas informações gerais, né? Para a gente discutir defeitos no desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Aqui, contextualizando, né, dentes descidos e permanentes, o dentezinho de leite, que a gente chama, né, e o permanente. Os descidos possuem uma coloração um pouco mais branca, né, pois existe pouca calcificação, são 20 dentes, pois não existe pré-molar e terceiro molar, tá? E já os permanentes têm uma coloração mais voltada para o branco amarelado, pois existe muita calcificação e temos não 20, mas sim 32 dentes, aqui os senhores estão observando a imagem, na busca de ilustrar esta minha fala. Ainda dentro do raciocínio da contextualização, nós acabamos de discutir com vocês, certo? Que nós temos um modelo de classificação, de identificação de diferentes dentes da nossa boca, né? Através de um sistema universal de numeração. E aí nós tínhamos quadrante superior direito, começando com o número 1, né? E daí, no caso, os dentes, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O quadrante superior esquerdo, número 2, né? Daí 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Quadrante inferior esquerdo, o número 3, né? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. E o quadrante inferior direito, número 4, então, começaria ali, incisivo central, né? Quadrante inferior direito, número 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Tá. E aqui eu trago para os senhores também essa forma de classificação, só que este quadrante superior direito, ao invés de começar com 1, começa com 5, e dentro do mesmo raciocínio 6, 7 e 8. Os senhores estão observando a imagem. O senhor viu que na dentição permanente nós temos 4 quadrantes, aqui também 4 quadrantes, só que lá começa 1, 2, 3 e 4. Aqui começa 5, 6, 7 e 8. Dentro do mesmo raciocínio, tá? Aqui também eu tomo a liberdade de dizer para os senhores, como eu disse, né, quando estamos falando em definir datas para a erupção de dentes, sempre iremos nos deparar com diferentes variáveis e, consequentemente, diferentes interpretações,
Mas eu trago aqui para vocês, dentro do pensamento didático, uma possível época de nascimento destes dentes, da erupção desses dentes, tá? Aqui, já caminhando para o final dessa parte nossa introdutória, eu mostro para os senhores, eu procuro trazer aqui, né, a ideia de um processo de cárie. Então, aqui nós temos um agente agressor, estamos discutindo com os senhores na patologia geral, né, abarcando esse tema de agressão, né, e lesões. Então, nós temos diferentes agentes agressores que agridem o nosso organismo como um todo, certo? E aí ele atinge, ele invade esmalte, dentina, pulpa, certo? É uma imagem só para os senhores estarem observando esse contexto. E aqui, logo na sequência, eu trago para os senhores aqui, eu desejo compartilhar com vocês um raciocínio de pensamento quanto ao modelo de vida de diferentes patógenos, tá? Então, por inúmeras vezes, os micro-organismos estão dispostos nesse formato de biofilmes, tá? O que são biofilmes? Comunidades de micro-organismos altamente organizadas, embebidas em matriz orgânica acelular, cujos constituintes tornam-se fenotipicamente diferentes dos seus pares aderidos, tá? Então, estima-se que mais de 90% das bactérias existentes na natureza estão em biofilmes, bactérias planctônicas, tá? Vivem livres, dispersas, tá? Mas, no caso, estamos discutindo esse modelo, né, delas sobreviverem em biofilmes, dentro desse formato de biofilmes. Eu só trouxe aqui também a definição de planctônicas, né, que elas vivem livres. Existe uma cooperação entre os constituintes dos biofilmes, por exemplo, até para transferir uma resistência bacteriana, tá? Aqui uma outra visão, uma outra definição, uma outra concentração de biofilme bucal, né? Comunidade ecológica de bactérias desenvolvidas para permitir a sobrevivência da comunidade. Exibe cooperatividade metabólica, numerosos microambientes com diferentes pHs, tensão de oxigênio, comportamento diferente do que em culturas planctônicas, né? Por exemplo, eu só queria pontuar aqui, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, né? A reabsorção no trato gastrointestinal de algumas moléculas desse anticoncepcional que seriam eliminadas, né? Por exemplo, estou falando de biofilme, mas às vezes você vai pensar assim, é só coisa ruim para biofilme, né? Não, por exemplo, essa flora normal nossa ajuda, nos permite, com esse processo de reabsorção de partes que iam ser eliminadas, nos permite o uso menor de doses menores de anticoncepcional, né? Por exemplo, essa flora normal também é essencial na absorção de vitamina K, né? A vitamina K é essencial na coagulação sanguínea, né? Parte produzida pela microbiota do nosso trato gastrointestinal. Bem, eu encerro aqui minha fala nessa primeira parte, nessa parte introdutória da reflexão sobre efeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Eu volto em breve, né, com a segunda parte dessa nossa reflexão. Eu desejo agradecer a você e até mais.